Jesus e a verdade sobre o reino das trevas, como a doutrina do engano corrompeu a humanidade. Ao longo de sua missão terrena, Jesus Cristo alertou sobre as forças espirituais que governariam as nações, manipulando a mente e a alma humanas. Em João 8 horas e 44 minutos, ele chamou Satanás pai de Abrão de pai da mentira, destacando que este seria o maior instrumento do maligno, o engano. Desde o Éden, o diabo Deus de Israel prometeu à humanidade liberdade fora de Deus Pai. Mas ofereceu apenas escravidão. Após a morte e ressurreição de Cristo, as forças da escuridão passaram a concentrar-se ainda mais em afastar a humanidade do Pai Celestial, substituindo sua verdade por ideologias destrutivas nas áreas da religião, ciência e política. Neste texto, faremos um passo a passo para entender como essas forças malignas agem na história, arquitetando um sistema que manipula o mundo em a Matrix do engano. Por fim, veremos como escapar dessa escravidão e retornar ao Pai Celestial. Jesus foi claro sobre o estado do mundo pós-queda. Ele afirmou: "O mundo me odeia porque eu testifico que as suas obras são más." João 7 horas e 7 minutos. Essa declaração denuncia que o mundo estava, e está, sob domínio de forças malignas. Após o sacrifício de Jesus, os demônios intensificaram sua estratégia, implantando mentiras em 3 áreas principais, em religião, ciência e política. Cada um desses sistemas tornou-se um pilar para manter as pessoas aprisionadas em uma realidade falsa. Cristo ainda advertiu: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição." Mateus 7 horas e 13 minutos. Essa advertência se cumpre à medida que multidões são levadas pela ampla estrutura de engano construída pelo diabo, pai de Abrão e Moisés. Com a vinda de Cristo, a fé pura começou a se espalhar rapidamente. Porém, quase imediatamente, ela foi atacada e distorcida. Primeiros séculos, o Império Romano perseguiu o cristianismo verdadeiro, mas, percebendo que a repressão não acabaria com a fé, instituiu o cristianismo imperial. A Igreja de Roma misturou elementos do Evangelho com práticas pagãs, criando rituais que mais exaltavam o poder humano do que a glória de Deus Pai. Surgiu um cristianismo institucional que obscureceu as verdades bíblicas. Religiões sincréticas. Surgiram também falsos messias e filosofias sincréticas que distorciam os ensinamentos de Cristo, substituindo-os por fábulas. Era moderna, a religião institucionalizada transformou-se em aliada do poder político, muitas vezes ignorando a ética do Evangelho. Diversas igrejas atuais promovem heresias que satisfazem desejos humanos e ocultam verdades espirituais. A religião se tornou uma ferramenta para manter a humanidade ignorante sobre a simplicidade do Evangelho, afastando muitos da verdadeira conexão com o Pai. Embora a ciência seja uma ferramenta legítima para explorar a criação divina, ela foi instrumentalizada por ideologias para negar Deus e destronar sua supremacia. O Iluminismo, e a partir do século XVII, o mundo começou a priorizar o racionalismo. Esse movimento rejeitou o espiritual e deu origem ao materialismo. Surgiu a ideia de que a ciência podia explicar tudo e que a religião era uma forma primitiva de conhecimento. Darwinismo, a teoria da evolução de Darwin começou a ser usada como justificativa para rejeitar o papel de Deus na criação. Desde então, muitos passaram a enxergar o homem como um mero acidente do universo, desprovido de propósito espiritual. Transhumanismo e inteligência artificial. Hoje, a ciência propõe a fusão do homem com máquinas e a modificação genética como próximo passo evolutivo. Esses avanços promovem a ideia de que o homem pode tornar-se como Deus sem precisar de Deus. Aqui, reencontramos a mentira inicial de Satanás no Éden, a Gênesis 3 horas e 5 minutos. Desde os primórdios, o homem tenta criar sistemas políticos para substituir o reino de Deus Pai. Essas tentativas culminaram nos maiores desastres da humanidade. Os impérios mundiais, desde Babilônia até Roma, os impérios sempre foram ferramentas de controle usadas para escravizar povos e combater o verdadeiro Deus. Movimentos ideológicos modernos. O comunismo prometeu igualdade, mas entregou perseguições, censura e genocídios em massa, extinguindo qualquer forma de espiritualidade. O fascismo e outras ideologias totalitárias idolatraram líderes humanos como salvadores, em uma tentativa de substituir o papel de Deus. Hoje, organizações supranacionais e estados centralizados trabalham para consolidar o poder global em mãos de poucos, criando uma estrutura que controla mentes e corações. Esses sistemas, no fundo, são sustentados por ideologias que rejeitam Deus e exaltam o poder humano. A combinação de religião corrompida, ciência desumanizante e política opressora cria uma matrix espiritual, uma realidade falsa que impede a humanidade de enxergar a verdade divina. Religião falsa enrouba a liberdade espiritual.
Materialismo científico destrói o senso de propósito. Política ideológica usurpa a soberania de Deus sobre os povos. Essa tríade trabalha para manter a humanidade ocupada com mentiras e afastada de Cristo. A boa notícia é que Jesus nos deixou o caminho para escapar dessa prisão. Seguindo sua direção, podemos retornar ao Pai e romper com as doutrinas malignas. Aceite a verdade de Cristo, e ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8h32. Reconheça que somente Jesus é o caminho para Deus. 2. Fuja das mentiras e rejeite as doutrinas enganosas de religiões, filosofias e ideologias humanas. Ore e medite na palavra de Deus e estabeleça um relacionamento íntimo com o Pai Celestial. A oração renova a alma e proporciona discernimento. Viva em santidade e resista aos prazeres mundanos e viva de acordo com os mandamentos de Deus, sem se conformar com as exigências de um sistema maligno. Ame com humildade e mostre o amor de Cristo ao próximo, mesmo em um mundo que promove a frieza e o egoísmo. Em meio às mentiras e ideologias demoníacas deste mundo, somos chamados a manter o olhar fixo no Pai. Ele nos convida a abandonar os sistemas falsos e viver em seu reino eterno. Por meio de Cristo, temos a vitória contra o maligno e a promessa de vida abundante. Lembre-se, o mundo passa, e também os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2h17.